Bom dia, gente. Bom estar aqui. Vou ser muito rápido, mas eu preciso, antes, fazer uns agradecimentos. A gente fica feliz de receber aqui esse evento. Ontem eu estava em Brasília, e aí uma das minhas reuniões foi lá com o ministro Celso Sabino do Turismo, e ele falava das ações que vai ter de turismo lá com a COP, chamando a gente para participar das atividades. Falei, com certeza a gente vai estar. Então, todo canto que a gente está indo, está todo mundo muito empolgado com a COP. Eu acho que também esse evento aqui, que é realizado pelo INREDE, também tem muito disso, né? Eu queria cumprimentar a nossa querida professora Beth França, que não vai aposentar de jeito nenhum. Enquanto eu for prefeito, minha filha, você vai ficar aí, ajudando, né? Trabalhando. A Beth tem lenha para queimar demais ainda. Nossa professora, que, além de passar tanto conhecimento, ela sempre é motivo de muita inspiração para a gente. Nosso Rodrigo Achiuchi, secretário do Verde e Meio Ambiente, fazendo esse trabalho sensacional. O Fabrício Cobra, subprefeitura, que aqui a gente está integrando, né? Então, o Fabrício, junto com a Achiuchi, com a Naline, está fazendo as ações do Caravana do Verde, não é? Hã? São Paulo Mais Verde, que é a Caravana do Verde, né? Que vai fazendo as caravanas, plantando, todo mundo atuando. O Fabrício agora ensinando como é que faz o berço da árvore, tirar aquela muletinha. Está todo mundo empenhado no tema, né? O Totó Parente, nosso secretário de Cultura e Economia Criativa, que também todas as ações da Secretaria de Cultura, quando possível, tem inserido essa questão da sustentabilidade do meio ambiente. Nosso orgulho de ter na nossa equipe o Dr. José Renato Naline, de Mudanças Climáticas, um apaixonado pelo tema, que tem desenvolvido, junto com todas as secretarias, ações fundamentais sobre esse tema. A nossa querida Maria Tereza Fideli, do Programa Mananciais. Nós temos aqui, como vocês sabem, uma Secretaria de Mananciais, que cuida das áreas de mananciais, que só no ano passado nós colocamos R$1 bilhão. A gente tem investido aproximadamente R$1 bilhão por ano em ações de recuperação dos mananciais, remove casas da beira de córrego, faz habitação, dá habitação digna, reurbaniza, recupera os nossos córregos, né? Está aqui o Pedro Fernandes, essa preciosidade que integra nosso time, que eu vou contar uma coisa para vocês muito rápido. Em 2000, eu me elegi vereador em 2012, 2013, eu fui até a USP, porque eu tinha um sonho de fazer o transporte hidroviário. Eu sou de origem daquela região da Zona Sul, e via a represa Billings, Guarapiranga, né, a questão da dificuldade da mobilidade, do cuidado com a represa, e eu falei, puxa, a gente tinha que usar essa represa, porque quem usa, cuida, né? Tem muito disso. Pode observar, se você, às vezes, pega um terreno que está lá abandonado, cresce o mato, né, não cuida, e quem está usando está cuidando. O cuidar tem muito a ver com estar usando, estar próximo. Você vai acreditar muito nisso. E aí eu fui procurar o professor Alexandre Delijakovic, que podia estar aqui, né, Pedro? Está aí? Ô, professor Alexandre, puxa vida, o senhor me deu uma grande contribuição na minha vida e para a cidade, viu? Me permita te cumprimentar. Que bom que o senhor está aqui. Que bom que o senhor está aqui. Aí, muito rapidamente, eu falei que ia ser rápido, gente, agora eu vou correr. Aí, muito rapidamente, 2013, ia fazer o projeto para criar o modal de transporte hidroviário. Aí fui até a FAUSP, porque o professor Alexandre Delijakov, a gente pesquisava, era das pessoas que mais conhecia desse tema, já tinha feito todo o projeto do anel hidroviário, e eu fui lá e falei, professor Alexandre, eu sou o vereador Ricardo Nunes, né, queria contar com a colaboração do senhor, para a gente desenvolver esse projeto, aprovar na Câmara. E tinha lá um grupo, acho que de ultimanistas, de uns 10, 15, e o Pedro era um desses, que fazia parte, era aluno do professor Alexandre Delijakov, e a gente foi trabalhando junto com o professor, né? Lembra, faz tanto tempo isso, hein? Olha como o tempo voa. Apresentamos o projeto, as audiências públicas, o professor Alexandre Delijakov e os alunos dele, vocês eram ultimanistas, não eram? Tinha várias gerações. Uma turma boa demais, nossa, uma turma sensacional também, com esse professor ali à frente desses alunos, e a gente apresentou, aprovamos esse projeto, criamos a lei, porque tem que integrar no bilhete único, tem toda uma complexidade dessas questões de modais da cidade. E aí, apresentei o projeto, virou lei, a gente não conseguiu implantar naquele meu mandato, foi de 2013 até 2016, me reelegi em 2016,
continuei batalhando, não consegui implantar entre 16 e 20, aí 2020, eu faço parte da chapa do Bruno Covas, o Bruno eleito, a gente colocou no nosso plano de metas, e como prefeito não ia ter jeito, eu ia implantar, né, gente? Então está implantado lá, vocês vão ver, vai ser muito bacana a experiência que vocês vão observar do transporte hidroviário na represa Billings, como o Pedro falou, que completa hoje 100 anos. Esse espaço aqui tem 114 anos. Você vê como ela é novinha, né? Parece que é antiga a nossa Billings, mas esse Teatro Municipal, esse ano, completa 114 anos. Foi feito antes lá da represa Billings. E a Billings, hoje, completa 100 anos. Então, a gente poder usar a Billings para poder ter o transporte, as pessoas melhorarem a sua qualidade de vida, é muito fundamental. Então, cumprimentando o Pedro aí, obrigado por aceitar o convite de ser o presidente da SP Urbanismo e estar trazendo as inovações. O senhor fez um aluno aí prodígio, viu, professor Alexandre? Cumprimentar o José Pneis, nosso cônsul-geral, adjunto da República Federal da Alemanha. Muito obrigado, sempre o senhor participando junto, né, trazendo essas experiências importantes da Alemanha junto com a gente. Maria Tereza Diniz, nossa diretora de projetos e programas CDHU. Obrigado, Maria Tereza, pela presença. Cecília Martins, nossa coordenadora de projetos da Geise Brasil. Obrigado. O Daniel, que é o nosso coordenador técnico da ONU Habitat. Daniel trabalhou junto muito na revisão do plano diretor e lei de zonamento lá em 2013, 2014, que eu era vereador. Tamires Oliveira, nosso chefe de gabinete do Verde, está com uma roupa bonita hoje. Hoje é dia do Verde, viu, gente? Viu, Xuxa? Hoje, quinta-feira, é dia do Verde. Hã? Hein? Aniversário da Regina. Eu estou brincando que é dia do Verde, porque hoje joga Palmeiras e Corinthians, e é dia do Verde, né? Então, é dia do Verde. O Abraão, nosso diretor aqui da Fundação Teatro Municipal, nosso inspetor suplente Ronaldo, representando aqui a nossa Polícia Municipal de São Paulo, os representantes das instituições de planejamento, os gestores públicos, nossos engenheiros, arquitetos, urbanistas, amigos da imprensa, senhoras e senhores. Muito rápido. Esse encontro aqui do Enrede, que tem esse título importante, A Cidade e Suas Águas. Se a gente olhar ali, né, vocês já devem ter ido naquela sacada bonita, nós temos aí o Vale do Anhangabaú. E no Vale do Anhangabaú, o que tem embaixo? O rio Anhangabaú. Que o rio Anhangabaú, que ele tem, depois deságua lá no Tamanduateí, mas que ele tem servido de outros córregos e rios aqui da cidade. O Saracura, que vem sob a 9 de julho. Se a gente andar na 9 de julho, vocês vão andar, lá embaixo tem o córrego Saracura. Se vir pela 23 de maio, Ribeirão e Tororó. Por isso que chama Vila Itororó, a tua vila lá, que é um equipamento de cultura importante. E o terceiro eu não lembro, mas são 3 rios e córregos que fazem o abastecimento do Ribeirão Anhangabaú. Então, a gente não tem hoje mais como ver o Itororó, não tem mais como ver o Saracura, não tem mais como ver aqui o Anhangabaú, e essa cidade de 12 milhões de habitantes, maior cidade da América Latina, tem nesses locais, eu estou dando esse exemplo porque está aqui na nossa frente, mas isso acontece por toda a cidade. Qual que é o nosso desafio? Cuidar daqueles que não foram fechados, e a gente está fazendo canalizações, fazendo recuperações. No nosso projeto que a gente fez, aprovamos do PIL Tamanduateí, tem uma coisa muito bacana, que está dentro do projeto do PIL Tamanduateí, o destamponamento do Tamanduateí, porque tem uma parte do Tamanduateí que ele está tampado e tem previsto lá o destampamento para ele ficar aberto. Então, a gente poder discutir água, poder discutir Billings, poder discutir Guarapiranga, Pinheiros, Tietê, é de fundamental importância. E a gente vê que, dias atrás, um problema de 40 anos na cidade, que foi ali o Pantanal, o nome é Pantanal, né? Aí construíram casas dentro do Pantanal. O que ia acontecer? Não podia acontecer outra coisa, a não ser quando chovesse, que a água fosse para onde é a casa dela, que é aquela várzea, né, do Pantanal, aquela várzea ali do Tietê. E agora tem todo esse trabalho que a gente está desenvolvendo. Mas tem coisas bacanas que, se pudesse, Pedro, depois compartilhar com eles. Por exemplo, a gente tem aqui uma grande comunidade, uma das maiores do Brasil, que é a comunidade de Paraisópolis, a favela do Paraisópolis, onde passa dentro da favela do Paraisópolis o córrego do Antonico. Se você olhar hoje, se você olhasse alguns meses atrás, um voo na favela de Paraisópolis, você não ia ver o córrego do Antonico, porque eles construíram as casas em cima
do córrego do Antonico. Até que um dia, num domingo, 10, 11 horas da noite, eu recebo uma ligação, chovendo muito. As pessoas me informam que algumas casas desabaram, que foram construídas em cima do córrego do Antonico, desabaram e que tinha pessoas soterradas lá. Aí a gente foi para lá, realmente tinha um senhor soterrado, e a gente começou ali uma obra importante, porque construíram 1.500 casas em cima do córrego do Antonico. O que nós estamos fazendo? Tirando as 1.500 casas, dando a eles provimento habitacional e colocando o córrego do Antonico para viver, respirar e ressurgir. Hoje, se você fizer um voo de helicóptero, ou passar com drone, ou for lá pessoalmente, você já vai ver uma grande parte do córrego do Antonico. Assim, parece até que ele dá um sorriso para a gente, quando você olha de cima, né? Meio que voltando a existir, aberto, e uma parte ainda tem as casas que fizeram em cima, porque a gente ainda não chegou lá, mas nós estamos nesse processo de fazer a remoção dessas casas do córrego do Antonico. Então, era importante a gente compartilhar isso com vocês, Carlos, porque, Carlos, eu não li sua fichinha, né? Não falei seu nome. Ô, Renata, eu não falei do principal aqui, perdão. Viu, Carlos? Então, a gente tem muitas dessas experiências que está acontecendo hoje, um investimento altíssimo que a gente está desenvolvendo para poder recuperar esses córregos, né, rios que foram tapados, ou que estão sendo construídos, ou que estão sendo poluídos, e algumas ações importantes a gente vai ter até 2028, né, na cidade de São Paulo, com investimento de 26 bilhões de reais, por conta da questão da concessão da venda da Sabesp, a nossa antecipação da universalização do saneamento. Então, tem coisas bacanas acontecendo. Esse evento aqui, com certeza, vai dar uma contribuição enorme para a gente, mas já fica aqui algumas reflexões que eu queria colocar na minha abertura, de desejar a vocês um bom evento, dar boas-vindas a quem não é da nossa cidade, sejam muito bem-vindos, essa cidade sensacional, a melhor cidade do mundo, mas esses pitaquinhos do Saracura, do Itororó, do Anhangabaú, ali do Antonico, enfim, tantas outras situações que a gente tem aqui na nossa cidade. Obrigado, bom evento para vocês, tudo de bom, um abraço. Bom dia, gente. Hoje a gente faz aqui a abertura do 10º encontro Em Rede, com o tema água. Nós temos aqui representantes de vários organismos, instituições, de vários estados, para discutir durante 3 dias, inclusive o terceiro dia será uma atividade prática de uso lá do transporte hidroviário na represa Bines, que hoje completa 100 anos a represa Bines, e a cidade de São Paulo, como tem esse compromisso muito forte com relação à questão do meio ambiente, da sustentabilidade, obviamente, com a água, de poder receber aqui esse evento, a gente fica muito feliz, até porque nós temos muitas coisas para poder compartilhar de experiências que nós estamos desenvolvendo e também aprender muito e trocar essas ações conjuntas, essas experiências, e poder estar cada dia mais melhorando as nossas ações, nossas políticas públicas relacionadas ao meio ambiente, a questão das águas. Uma pergunta sobre o assunto, né? Já tem hoje um trabalho conjunto, feito junto com a Sabesp, com a CETESB. Nós temos um comitê que sempre dialoga entre a Prefeitura e o Estado com a Prefeitura de São Paulo e todos os municípios, evidentemente, do Estado, 645, né? Então, quem faz esse monitoramento ali, a responsabilidade direta é a Sabesp junto com a CETESB, e a gente vai dialogando. Tem uma relação também muito forte com a EMAI, porque você tem a Sabesp, que cuida da água, a EMAI, que cuida ali da questão do entorno das represas. Então, eles fazem esse monitoramento e a gente também vai desenvolvendo e acompanhando para poder sempre estar trabalhando para que a gente tenha um nível de poluição menor. Agora, a grande ação para ter a menor poluição são as ações de tratamento de esgoto, né? Porque as pessoas acabam não tendo tratamento de esgoto e jogam esgoto para dentro das represas e dos córregos, que gera a poluição. Então, você fazendo a captação da rede de esgoto e tratando, esse é o grande desafio, e a gente tem hoje uma boa notícia. Com a questão da Sabesp, teremos 26 bilhões de investimento e antecipação da universalização do saneamento em São Paulo. Então, em 2020, a gente vai ter todas as casas, todos os locais, todas as regiões da cidade de São Paulo com o tratamento de esgoto. Isso se eleva para a região metropolitana, que é muito importante. Você pega hoje, por exemplo, Guarulhos não tem nem metade do seu esgoto tratado. E como eu sempre tenho falado, São Paulo não é uma ilha, a gente vive, evidentemente, né, com fronteira com outros municípios. Tratar o esgoto em Guarulhos
é fundamental até por conta da poluição do Tietê que tem aqui na cidade de São Paulo. Então, essa ação da Sabesp conjunta, ela é super importante, mas a gente fazer só aqui, tem que fazer conjuntamente. Ontem, a gente teve uma reunião lá com o ministro Haddad, junto com a Frente Nacional de Prefeitos e a Confederação de Municípios, Confederação Nacional de Municípios, para discutir a formação do comitê gestor do IBS. Eu acabei não conseguindo ficar até o final, porque eu tinha uma reunião com o ministro de Turismo, o Celso Sabino, também foi muito boa, porque a gente já falou ali do evento que a gente vai ter de dia 21 a 23 de agosto aqui, que é a Feira de Turismo do AMB, vai trazer para a cidade de São Paulo muitos negócios, né? A gente vai ter um evento enorme do turismo aqui na cidade de São Paulo, virão pessoas do Brasil inteiro, e junto com esse evento do turismo, como eu disse, a Feira do Turismo, e também a nossa participação lá na COP, junto com o Ministério do Turismo. Então, a reunião com o ministro Sabino foi boa, serão 3 dias de evento aqui, vai ter show, esses eventos, vão ter exposição, estandes das nossas ações aqui da Prefeitura de São Paulo, e a gente tem feito muito isso, de trabalhar para que a cidade de São Paulo ela possa sempre estar sendo lembrada, vista, não só aqui no estado, mas no Brasil e no exterior. Né? Todos os eventos que a gente tem procurado desenvolver aqui, também com essa visão de gerar emprego e renda aqui, mas também de levar a imagem de São Paulo para o exterior, porque isso atrai turismo, atrai negócio. Alex, tem mais da ONU, tem mais uma pergunta sobre água. Sim, a Prefeitura tem a parceria com a ONU Habitat no plano de saneamento básico. Você poderia comentar com a gentileza essa parceria, o que se espera para São Paulo com esse plano? Beth, responde que você tem mais Bem, nós temos essa parceria em desenvolvimento, um ótimo trabalho, já estamos na fase de diagnóstico final para o plano de saneamento e agora nós vamos começar as audiências públicas para depois finalizar o plano. Trabalho muito bacana. Maju? Prefeito, eu queria falar sobre o projeto que a Prefeitura está estudando em relação ao teleférico. Sei que vocês tiveram uma reunião essa semana com a vereadora, inclusive, do projeto. E a partir de agora, de que forma, em que fase que isso está? E a partir de agora, como isso pode avançar na Prefeitura? Na verdade, a gente já discute esse tema desde 2022, 2023, pela dificuldade de alguns locais da cidade, pelo relevo, ali na questão da Brasilândia, onde tem o Céu Paz, a gente deve ter ali em torno de 900 de altitude, mais ou menos, e no metrô uns 700 de altitude, 750. Então você tem um desnível muito grande de altura, e aí, para resolver aquelas questões pontuais, a gente já tem tratado isso desde 2022 e 2023, a possibilidade de ter o teleférico. Com a questão do metrô Brasilândia, que o governador Tarcísio inaugura no ano que vem, para poder fazer essa conexão é importante. Então tem todo um estudo daquela região específica que trata de um volume muito grande de pessoas que andam a pé naquela situação, né, é um morro ali, é um morro bem alto. Então a questão do teleférico é para isso, é para um ponto específico, algo assim muito pontual, que atende àquela necessidade daquela comunidade, e o Pedro que foi trabalhando, desenvolvendo esse projeto, e é algo que a gente vai poder estar avançando muito por conta disso, de conectar a parte alta lá com a parte baixa, ali no alto da Brasilândia, onde tem um Céu Paz, com a estação do metrô da Brasilândia. Prefeito, só uma pergunta. Quando surgem projetos assim, inovadores, também surgem alguns argumentos de que, por exemplo, a Brasilândia é uma região carente, que carece de infraestrutura, também tem moradias irregulares. Então, de que forma que o senhor pretende argumentar, né, esse tipo de argumento em relação a construir um teleférico que custa R$1 bilhão, sendo que há tantas coisas básicas como saneamento que também precisam ser resolvidas? Então, o saneamento lá já está tendo, né? A gente vai ter aquela região toda, até inclusive em obras ali, se pegando Brasilândia, até indo para cima, Pirituba, Perus. Eu tive com o Tarcísio lá 2 vezes visitando. A Sabesp está fazendo a ligação da rede de esgoto em toda aquela região, as estações elevatórias de tratamento, as estações de tratamento. Ali a população já está consolidada, né? Tanto é que eu inaugurei uma UBS lá um tempo atrás, a gente fez toda a revitalização do nosso Céu Paz, que fica lá em cima da Brasilândia. As ações que a gente tem desenvolvido lá, elas não deixam de existir por conta da questão de uma alternativa de transporte. Realmente é caro, não dá para você fazer isso como uma medida de transporte coletivo na cidade, é só para uma questão realmente pontual. O que poderia ter ali naquela situação?
ou você ter uma escada rolante, que a manutenção é caríssima, ou seja, foram estudadas várias possibilidades, mas a gente tem esse problema. O Pedro pode até detalhar, não sei se você tem de cabeça a questão da quantidade de pessoas que andam a pé, das linhas de ônibus lá e da dificuldade com relação à questão do acesso. É altíssimo. Fala aqui, ó. Né? E a Avenida Deputado Cantídio Sampaio é completamente saturada. A gente tem um dos distritos mais populosos e vulneráveis da cidade, com uma dificuldade grande de incrementar o sistema de mobilidade. Então, esse modal que foi estudado, ele responde completamente à geografia daquele local. Assim como a gente está aqui hoje discutindo o aquático, responde à geografia da Zona Sul com as represas. Acho que é ler a necessidade de cada território e fazer sempre ações integradas. Né? O que o prefeito destacou aqui do saneamento, os nossos primeiros mapas de diagnóstico da Brasilândia são realmente relativos à bacia do Bananal, do Córrego do Canivete, né, do Capuçu. Enfim, tem que ser sempre uma ação integrada com outras áreas. E quanto à demanda, a gente tem mais de 100 mil pessoas. Né? A Brasilândia tem aproximadamente 245 mil pessoas, mais da metade se deslocando a pé, né? E considerando que uma população que está cada vez mais envelhecendo e a gente deve garantir acessibilidade, é fundamental que a gente traga instrumentos de urbanismo que possam, né, deixar uma cidade mais acessível e integrada aos outros modais de transporte de alta capacidade. Estevão, para terminar. Mas é impossível a gente não lembrar das discussões que tivemos aí nesse passado, né? Essa foi uma considera debatida no passado. Essa não. Digo assim, modal. Mas eu sei que o caso é um pouco mais antigo, mas ironia no meio dos outros candidatos, o senhor vê esse contexto, até está se falando para ele falar a respeito disso. Olha, o que ele havia trazido era algo sem nenhum estudo, nada sério que a gente pudesse levar em consideração, porque ele falava de fazer um cinturão de teleférico pela cidade. Não tem a menor possibilidade, é uma coisa totalmente ilógica, porque isso depende do relevo, não tem o menor sentido você fazer isso. Quanto que você usa o teleférico? Ou uma escada rolante? Né? Quando você tem uma questão de desnível, estou falando de 900 de altitude na parte alta de Brasilândia, com 700, 750. Eu estou falando por cima, então não sei exatamente, até você me passar essa informação, mas de pelo menos 200 metros de altitude entre a parte mais alta e a parte mais baixa, com um volume de metade das pessoas daquela região andando de a pé, porque não tem outra forma de mobilidade. Então é algo viável, com um estudo prático para aquela situação. Você fazer isso ao redor da cidade, uma cidade que tem 1.500 km², é impossível. A gente tem ali a Cantídio Sampaio que não tem como fazer o alargamento, não tem como. Se você for lá hoje, não tem nem calçada, a gente não consegue fazer calçada. É impossível de alargar. Então são situações específicas para a gente poder atender com esse tipo de modal. Não dá para você falar em absoluto de que o teleférico pode ser um modal de transporte coletivo de massa para a cidade. Não, é para atender uma questão, um ponto específico ali para resolver a situação daquela população. A expectativa é de que a gente possa ter, nesse processo, todo o direito a que a defesa seja apresentada. Né? Tem coisas fundamentais, que não existe justiça e democracia se não acontecer, que é juiz isento. Imagine alguém te julgar que não foi isento. Então a gente espera que os juízes sejam isentos, porque senão não tem justiça. Porque se o juiz já sabe qual é a decisão dele, vai tomar a decisão não pelo que está nos autos, mas por uma questão pessoal, é o que a gente deseja que seja isento, juiz isento, e o acolhimento depois da defesa com relação às coisas que foram apresentadas pela denúncia. Aguardar e esperar, evidentemente, e não só esperar, cobrar, todos nós cobrarmos, de que tenha um processo transparente, com isenção e com o direito à ampla defesa, para que aí sim tenha um julgamento justo, seja ele qual for. Né? Se você não tiver um juiz isento, se você não tiver uma condição de que as pessoas apresentem as suas argumentações de defesa, não se fala em democracia, ainda mais numa situação dessa que se fala numa possível ação que seria contra o Estado Democrático de Direito. Lógico. Vou deixar muito claro que está me incomodando muito uma costureira com um filho de 10 e um filho de 7 anos, sem nenhum antecedente criminal, por portar um batom, tem uma condenação de 14 anos. Isso não é razoável. Isso não existe. Nem alguém que seja do PT, do PSOL, do cubano, fidelista, do Fidel Castro, pode
ter em sua sã consciência uma aceitação, né, sobre uma situação dessa. 14 anos de prisão porque alguém usou um batom para pintar. Não que ela esteja certa, ela está errada. Mas se a gente começar a ter esse tipo de comportamento no nosso judiciário, a gente vai perder tudo aquilo que a gente conquistou de mais importante que tem, que é o direito da democracia de se expressar. Eu vou te dizer uma coisa. Você sabe que o remédio, dependendo da dose, ele mata. Se o médico te consultar X miligramas, X comprimidos, e você tomar aquilo, né, exageradamente, aquilo pode te levar a óbito. Então, o remédio, até o remédio, tem a dose certa.